Olá, crianças! Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, graças a Deus. Hoje eu quero contar uma história bem legal para vocês. Essa história não está na Bíblia, mas é uma história verdadeira. Quero contar a vocês a história de um conde que ele morava num lindo castelo. Já pensou? O nome desse conde era Zinzendorf. Mas que nome estranho você pode imaginar. Mas ele não era brasileiro, não. Ele nasceu na Áustria em 1700, ou seja, há muitos anos atrás. Olha, o conde Zinzendorf morava nesse castelo lindo. Imagine quantos quartos, banheiros tinha nesse grande castelo. Olha, ele foi criado pela sua mãe e pela sua avó. Seu pai morreu quando ele tinha apenas 6 semanas de vida. Seu pai faleceu, mas o seu pai era uma pessoa temente a Deus. E ele disse, antes de morrer, ele consagrou o seu filho, o conde Zinzendorf, para Deus. E olha só, o menino, ele cresceu ouvindo a palavra de Deus pela sua mãe e pela sua avó. Isso me faz também lembrar de uma história na Bíblia do Timóteo também, que ele cresceu, ele sabia as Sagradas Escrituras porque a sua mãe e a sua avó também ensinou para ele. Quando o conde ele tinha mais ou menos 6 anos de idade, ele gostava muito de escrever. Você gosta de escrever? Mas ele gostava de escrever cartas, ele fazia bilhete, ele jogava lá no seu castelo, jogava lá, subia lá na janela e jogava lá a carta. E um dia ele resolveu fazer o seguinte, ele resolveu escrever uma carta para o Senhor Jesus. Mas o que será que ele escreveu? Você está curioso aí em saber o que foi que ele escreveu? Eu também estou. Então, eu vou ler aqui para vocês o que foi exatamente que o conde Zinzendorf escreveu para o Senhor Jesus. Então, fique atento aí que eu vou ler para vocês. Ele disse o seguinte, amado Jesus, entra no meu coração e purifica-me dos meus pecados. Sê meu salvador pessoal, meu pastor e amigo, e eu serei teu para sempre. Que coisa! Ele escreveu, ele recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. E sabe o que foi que ele fez? Ele jogou a carta lá pelo castelo, lá na janela jogou e a carta voou. E olha, ele escrevia várias cartas, bilhetinho, ele jogava. Quem sabe alguém poderia pegar essa carta e ler, e quem sabe poderia conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Jesus, o único que pode perdoar os nossos pecados. Eu imagino que o conde Zinzendorf estava tão feliz, porque agora Jesus estava morando nele, e agora ele tinha certeza de que quando ele morresse, ele então iria morar lá no céu, a casa de Deus. Imagine a alegria que ele estava sentindo naquele momento. Sabe, aquele menino era um menino muito esperto, o conde. E ele gostava dos passarinhos, ele gostava dos animais. Às vezes tem menino que gosta de maltratar os animais, às vezes puxar o rabo do gato, né? Isso não agrada a Deus não, viu? Você não faça isso, porque maltratar os animais é pecado diante de Deus, né? O pecado é muito sério porque é contra o nosso Deus. Então, não faça isso, não vá maltratar os animais. Um dia ele viu que alguns pássaros, né? Não diz a história que pássaros eram esses, mas eu trouxe aqui alguns para mostrar para vocês. Alguns pássaros estavam ali, ele estava quase se afogando ali naquele rio, e ele então queria muito ajudar aqueles pássaros. E ele não sabia como ajudar os pássaros que estavam ali, faz de conta que isso aqui é o rio, e aqueles pássaros estavam se afundando. Então ele entrou
entrou numa bacia e ele foi lá, foi afastando os pássaros, e os pássaros então não morreram. Então ele ficou tão feliz que ele pôde fazer alguma coisa para salvar aqueles pássaros, que eu não sei que tipo de pássaros era esse. Então, quando o conde cresceu, ele entrou na faculdade, né? E depois que ele terminou a faculdade, ele começou a viajar pelo mundo. Ele era um homem rico, muito rico. Então ele começou a viajar, e naquela época geralmente eles viajavam de navio, de barco, né? Então ele começou a viajar pelo mundo. Ele também se casou, ele estava muito feliz com a sua esposa. E como ele podia viajar, ele estava aí viajando para tudo quanto era canto. Um dia ele estava visitando, certo? Um dia ele estava visitando uma galeria de arte de uma determinada cidade ali na Europa. E ele aconteceu algo maravilhoso. Quando ele estava visitando ali aquele museu de arte, ele viu um quadro, como se fosse o quadro, representando o Senhor Jesus. E então ele viu uma frase, que embaixo, né, havia uma frase escrita, como se Jesus tivesse escrito aquelas palavras. Dizia o seguinte: eu tudo fiz por ti, que fazes tu por mim? Eu tudo fiz por ti, que fazes tu por mim? Durante muitas horas, o conde Zinzendorf ficou olhando, ficou meditando, pensando nessa frase. Olha, Jesus, ele deixou tudo para trás e veio a esse mundo morrer na cruz pelos nossos pecados. Olha só o que diz aqui. Provavelmente ele estava pensando em alguns versículos da palavra de Deus, mas eu vou ler aqui um versículo que diz o seguinte: pois ele quem? Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, o Cordeiro de Deus, deixou a sua glória, deixou o céu e veio a esse mundo morrer na cruz pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos seus pecados. Você sabe o que pecado desagrada ao nosso Deus, que são todas aquelas coisas erradas que eu faço, que eu digo, que eu penso, que não agrada a Deus. E Deus, por amar tanto a você, enviou do céu o seu Filho perfeito, o Senhor Jesus, que veio a esse mundo e deixou todas as suas riquezas lá do céu e veio morrer naquela cruz pelos nossos pecados. E que ele está vivo, que ele não ficou ali morto para sempre. E o conde então estava pensando nisso, pensando em quanta riqueza ele tinha, né? Ele podia viajar para todo local. O que ele estava fazendo para Deus? O que ele estava fazendo? Se o seu Salvador deixou tudo, o que ele podia fazer? Então, naquele momento, ele consagrou a sua vida ao Senhor. Ele disse: Senhor, aqui está a minha vida. Eu entrego a minha vida toda para o Senhor. Eu entrego todas as minhas riquezas para o Senhor. Eu entrego, está aqui a minha vida para o Senhor. E Deus usou grandemente aquele homem para o seu trabalho, porque ele consagrou a sua vida ao Senhor naquele momento. E sabe de uma coisa? Naquela época, muitos cristãos estavam sendo perseguidos, pessoas que não gostavam dos cristãos porque estavam pregando sobre o Senhor Jesus. E sabe o que ele fez? Ele acolheu todas aquelas pessoas em seu castelo. Ele escondia aquelas pessoas no seu castelo e lá eles oravam juntos, eles estudaram a palavra de Deus
E eles fundaram igrejas. Então ele estava ajudando aquelas pessoas, né? Mais tarde, algumas pessoas que estavam estudando ali a Bíblia naquele grande castelo, eles sentiram o chamado para ser missionário. Você sabe o que é missionário? Um missionário é uma pessoa que já tem Jesus como Senhor e Salvador e fala de Jesus para as pessoas, seja no seu país, seja na sua cidade, ou seja também ao redor do mundo, pregando, falando sobre o amor de Deus. E sabe, o Conde, ele não foi um missionário, mas ele ajudou muitos missionários. Ele enviou esses missionários a muitos países do mundo. E sabe, ele tinha um lema. O lema dele era o seguinte: vamos ganhar para o Cordeiro o galardão de seu sacrifício. Vamos ganhar para o Cordeiro de Deus. Era o seu lema, tá? Era o lema que ele tinha lá. Vamos ganhar para o Cordeiro o galardão do seu sacrifício. E muitos saíram para outras terras. E em 1869 também, eles fundaram um seminário. E eles enviaram 158 missionários para todo o continente. Que coisa boa! Ele usou a sua riqueza para ajudar os missionários, para ajudar aquelas pessoas que estavam sendo perseguidos. Como Deus usou a vida daquele homem, não é verdade? E olha só, aconteceu que muitos foram perseguidos, na verdade, mas sabe, o evangelho, a palavra de Deus foi anunciada em vários países, porque esse homem foi usado por Deus. A sua visão era o seguinte: missões era como responsabilidade da igreja. Essa era a sua visão. A igreja, certo? A responsabilidade da igreja era enviar os missionários, era sustentar os missionários. Que coisa boa, como Deus usou aquele homem para a glória dele. Aquele homem, então, pôde servir ao Senhor ali no seu castelo, porque ele consagrou a vida dele para o Senhor e ele entregou tudo, as suas riquezas. Ele morreu há muitos anos atrás, porque essa história, ele nasceu em 1700, né? Então, há muito tempo atrás que essa história aconteceu. Agora eu quero falar para você, meninos e meninas que estão me ouvindo aí, que estão me vendo, o que você está fazendo da sua vida? Você já entregou a sua vida para Deus? Você que já tem Jesus como Senhor e Salvador, Deus quer que você também fale de Jesus para os seus amigos. Deus quer que você compartilhe dessa mensagem maravilhosa que está aqui na Bíblia, o livro de Deus. Deus quer usar a sua vida para que você possa comunicar, compartilhar a mensagem da salvação. E sabe, você pode compartilhar a mensagem da salvação com seus amigos através de um livro sem palavras, tá? O livro sem palavras, que o dourado fala sobre Deus, que Deus ama você, que Ele criou todas as coisas, e o escuro lembra o pecado, que o seu amigo é pecador e precisa de Jesus, e o sangue fala, o vermelho na verdade fala sobre o sangue de Jesus, que pagou um alto preço pelo meu e pelo seu pecado, e que quando recebe Jesus, então seu coração fica limpo, e o verde então é o crescimento. Então, criança, se você tem Jesus como Senhor e Salvador, fale de Jesus. Diga para Deus: Senhor, aqui está a minha vida, me usa como o Senhor quiser, assim como o Senhor usou o Conde Zinzendorf. E hoje, ele está lá no céu com o Senhor Jesus, não é verdade? Porque o Senhor Jesus tem dito: aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. O céu é um lugar lindo. E você, criança, que ainda não recebeu a Jesus, você pode tomar uma decisão, você pode orar, pedindo ao Senhor: perdoa os meus pecados e venha ser o meu Salvador.
Eu espero que você tenha gostado dessa história, certo? Então, um abraço bem apertado para você e até a próxima história. Deus abençoe você e sua família. Tchau, tchau!